A sabedoria em Provérbios, dia 25 de novembro, Provérbios 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. A glória de Deus é esconder as coisas que existem na natureza e os seus mistérios. Na natureza existem muitas leis, como por exemplo a lei da gravidade. Até que os homens descobrissem que existe uma lei que atrai todas as coisas para o centro da Terra, e é por isso que quando você lança alguma coisa, essa coisa, seja algum objeto, ou seja uma pessoa, ou qualquer coisa que você lance para cima, ele cai. E quando descobriram a lei da gravidade, começaram a entender muitas coisas da física. Deus escondeu, por exemplo, os mistérios da energia dos ventos, da energia elétrica, a possibilidade de você usar os rios, a força das águas para gerar energia elétrica é algo que só foi descoberto recentemente. Muitos reis que viveram no passado tiveram de usar lamparinas, candeias, e hoje a pessoa mais pobre que existe pode desfrutar de ligar em um interruptor uma lâmpada. Podem usar liquidificadores, panelas elétricas. Tudo isso é um avanço para o tempo de hoje. Todas essas ideias da tecnologia que hoje usam energia elétrica, que usam energia dos ventos, que usam agora as placas solares para gerar energia, são coisas que já existiam desde que Deus criou o mundo. Mas a glória de Deus é encobrir o negócio. E a glória dos homens, aqui fala a glória dos reis, mas na verdade se refere à glória dos homens, é descobrir as coisas. Desde que Deus criou o mundo, já era possível que o homem voasse usando aviões, que o homem voasse usando balões, que o homem saltasse dos ares usando paraquedas. E os homens só não sabiam como usar os recursos da natureza para fazer tudo isso. Atualmente, os homens estão construindo naves espaciais e desbravando o universo. Deus tem muitos mistérios. Por que a glória de Deus é encobrir o negócio? Porque quando Deus encobre o negócio e os homens vão descobrindo, Deus revela a sua glória, a sua imensidão. Os homens, quando descobrem as coisas que Deus criou, têm a oportunidade de se maravilhar e de ver como Deus é realmente grande. E por que a glória dos reis é descobrir, é investigar? Porque aquele que investiga e descobre alguma coisa recebe uma glória, recebe um nome que é registrado na história. Como, por exemplo, quando o Alexander Graham Bell descobriu a possibilidade de se comunicar por meio de telefone, ele recebeu uma glória. O nome dele entrou para a história como aquele que descobriu a telefonia. Quando Santos Dumont conseguiu fazer com que o primeiro avião voasse, ele colocou o nome dele na história. Então a glória dos reis é investigar as coisas. Eles investigam. Por exemplo, o Elon Musk hoje é um homem que tem um nome muito conhecido, porque ele criou os carros elétricos. Ele criou os carros que são táxis sem motoristas.
Talvez existem carros que foram criados pela empresa dele, que se chama Tesla, que a pessoa chama no aplicativo, a porta abre sozinha, a pessoa senta no banco de trás, a porta fecha sozinha e a pessoa coloca a rota que ela quer e aquele táxi leva a pessoa sem nenhum motorista. O carro tem um computador que consegue medir quais os carros que tem na frente, quantos carros tem ao lado e aquele computador dirige sozinho aquele carro. E o nome do Elon Musk ficou como o homem que criou a Tesla. Então a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Agora, isso é só um lado da glória. Existe uma glória de Deus também na nossa vida. Deus nos faz passar muitas vezes por provas, ele nos faz passar por situações que nós muitas vezes não entendemos, mas ele permite que aquela situação que para nós é ruim sirva para a glória dele. Quando você abre a Bíblia no livro de João, no capítulo 9, a Bíblia conta que havia um homem cego. E quando as pessoas viram aquele cego de nascença, perguntaram para o Senhor Jesus: quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele e nem os seus pais. Então perguntaram: por que ele nasceu cego? E Jesus respondeu: para que nele se manifeste a glória de Deus. Então Deus cuspiu no chão, fez lodo com o barro, com a terra, e tocou nos olhos daquele cego e disse: vai até o tanque, chamado tanque de Siloé, e se lava. E aquele cego foi e se lavou, e ele voltou enxergando. Quando Jesus cuspiu no chão, pegou do pó e fez lodo e tocou nos olhos daquele cego de nascença, o Senhor estava manifestando a glória de Deus. Quem criou o homem, que foi o Deus no Gênesis, criou o homem, o ser humano, do pó da terra. E Jesus, quando cospe, pega do pó e toca nos olhos daquele cego de nascença, está revelando: eu sou Deus, eu sou aquele que foi enviado por Deus, porque eu pego do pó da terra e faço surgir o globo ocular naquele que não tem os olhos. Eu sou Deus. Aquilo que Jesus fez na passagem de João, no capítulo 9, era uma revelação. E quando ele fala para aquele cego de nascença: vai e se lava no tanque de Siloé, Siloé significa o enviado. Jesus estava dizendo: eu fui o enviado. E isso estava revelando a glória de Deus em Jesus. Mas as pessoas olharam para aquele cego e ficaram pensando: por que que ele nasceu cego? E a glória de Deus era encobrir o negócio. Agora, a glória dos reis é tudo investigar. Quando Sara, que é a esposa de Abraão, no texto de Gênesis, você vê que Abraão e Sara passaram grande parte da vida aguardando por um herdeiro. Ele era muito rico, mas ele não tinha um filho. Deus disse: você terá um filho. E eles esperaram tanto tempo que Sara, já sem esperança, disse: toma a minha serva, que naquela época podiam fazer esse costume de uma mulher pegar uma serva que tinha para que o seu marido se deitasse com a serva, e o filho da serva era considerado como filho da senhora. Os filhos que nasciam na casa dos seus senhores eram como se fossem propriedade daquele senhor. Então ela entrega uma egípcia que se chamava Agar e diz para Abraão: deite-se com a minha serva e tenha filhos meus por meio dela. Quando Abraão fez isso, nasceu Ismael, e o anjo apareceu para Sara e disse: eu disse que eu darei um filho teu, um filho teu, teu mesmo. E eles ficaram ali com dúvida, mas depois de cumprido o tempo que Deus havia determinado,
Sara engravidou. Então ela teve o seu filho chamado Isaque. De Isaque nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. De Jacó nasceram 12 filhos, e esses 12 filhos geraram famílias que formaram. Retomando aqui, nós vemos que a glória de Deus é encobrir o negócio. E eu estava falando que muitas vezes Deus permite que nós passemos por provações e nós, enquanto estamos passando, não conseguimos entender o que o Senhor está fazendo. Mas depois que nós passamos pelo túnel, nós olhamos pelo retrovisor e dizemos: que glória! O Senhor permitiu que eu passasse por isso para que eu conseguisse chegar até aqui. Então, se você está passando por um momento de prova, creia que se você está orando, jejuando e lendo a Bíblia, Deus tem um propósito nisso. E lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, está escrito que nós também nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, né? A perseverança, a experiência, e a experiência não traz mais confusão. Quando você passa pelas situações da tribulação, você fica mais paciente, você fica mais experiente, você fica com esperança, e com esperança você não tem mais confusão porque você realmente chega no conhecimento de Deus. Jó, quando estava passando pela tribulação, não entendia. No final do livro de Jó, no capítulo 38, Deus diz assim para ele: me responda aonde você estava quando eu criei todas as coisas. E Deus vai conversando com Jó, capítulo 38, depois no capítulo 40, e aí Jó fala o seguinte: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu o vejo. Então Jó conheceu mais a Deus no momento em que ele passou pelas suas tribulações. A glória de Deus é encobrir o negócio. A glória dos reis é tudo investigar. Nós queremos saber de todas as coisas, mas o Senhor muitas vezes encobre o negócio. Quando você abre a Bíblia no livro de Segundo Reis, no capítulo 6, a Bíblia conta que Eliseu recebeu uma mulher que era muito rica e ela viu que Eliseu era um homem de Deus. Ela mandou construir um quarto para que quando ele passasse por ali, ele pudesse se recolher, descansar alguns dias antes de prosseguir as suas rotas para cumprir as suas missões. E Eliseu ficou ali por um tempo e um dia ele disse para o Geazi, que era o servo dele: essa mulher tem feito tanto bem para nós. O que nós poderíamos fazer por essa mulher? E o Geazi disse: ela não tem filho e o marido dela já é velho. Então Eliseu mandou chamar aquela mulher e disse: por esse tempo você terá um filho. Ela disse: não minta para mim, homem de Deus. Mas depois de um ano, ela gerou um filho. Depois de algum tempo, quando o menino já estava grande, ele estava com o seu pai e começou a doer a cabeça desse menino. E ele disse: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai disse: vá e fique com a sua mãe. O menino foi, ficou com a mãe e morreu. Então aquela mulher pegou e foi até o Monte Carmelo, onde o profeta ficava. E ela disse: eu te pedi algum filho? Quando ela chegou ali e ela se colocou aos pés do profeta e começou a chorar, o profeta, o Geazi, quis levantar a mulher. E o profeta disse para o Geazi assim:
não a levante, porque o coração dela está triste, mas o Senhor me encobriu e eu não sei o que é. E aí depois ela, de algum tempo, ela vem e disse para ele: Eu te pedi algum filho? E aí ela fala que o filho dela morreu. Então, quando nós lemos essa passagem de 2 Reis, no capítulo 6, quando o profeta fala assim: O Senhor mo encobriu, significa que Deus, quando ele quer encobrir um negócio, ele encobre. Ele é o Deus de Daniel, capítulo 2, versículo 22. Quando Daniel recebeu a revelação do sonho de Nabucodonosor e também recebeu a interpretação, e quando ele deu falou para Nabucodonosor: Você sonhou com uma estátua com a cabeça de ouro, e ele descreve todo o sonho, e depois Nabucodonosor fica impressionado. Daniel fala assim, Daniel capítulo 2, versículo 22, porque o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Ele revela o profundo, o oculto e o escondido, e sabe de todas as coisas. Ali, Deus estava mostrando a sua glória, revelando o mistério. Mas em 2 Reis, no capítulo 6, Deus estava encobrindo o coração daquela mãe que estava sofrendo. Então, a glória de Deus é encobrir o negócio. Deus encobriu a interpretação do sonho de Nabucodonosor para que ele tivesse que buscar a resposta no homem de Deus, no caso Daniel. E quando Daniel vem em nome de Deus e dá o sonho e interpreta, a glória de Deus é revelada. Deus encobriu a morte do filho daquela mulher para o profeta, porque o profeta recebia muitas profecias, recebia toda a revelação de Deus. E Deus faz aquilo para dizer para o profeta: Você é profeta, mas você ainda é meu dependente. A glória é minha e as coisas que você faz, só faz pela minha glória. Então a glória de Deus, ela tem sempre um propósito. A glória de Deus é encobrir o negócio. Ele encobriu de Nabucodonosor para mostrar a sua glória em Daniel. Ele cobriu a morte do filho daquela mulher para o profeta, para dizer: A glória é minha. Versículo 3: Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis, não há investigação alguma. O que o texto está dizendo é que os céus são muito altos, a profundeza da terra é muito profunda e o coração dos reis pensa muitas coisas. Você pode tentar estudar, estudar e estudar, catalogar todos os animais que existem, todas as aves, catalogar todos os insetos, todos os pequeníssimos animais que existem na profundeza das terras, mas tem tantas coisas que Deus criou que os homens podem ficar a vida inteira investigando, mas nunca vão conseguir descrever tudo o que foi criado. Porque o versículo 3 ele vem logo depois do versículo 2, porque a glória de Deus é muito alta. Deus é realmente muito imenso e essa é uma qualidade, é um atributo de Deus. Os atributos de Deus são quem Deus mostram quem Deus é. E um dos atributos, além daqueles que são mais conhecidos, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Ele é onipotente, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, sobre tudo o que foi criado. Ele é onisciente, ele é o único que sabe o que está nos nossos corações e nos nossos pensamentos. O diabo não consegue ler os nossos pensamentos, mas Deus ele é onisciente, ele sabe tudo o que se passa na terra e no coração de todas as pessoas. E além desses três atributos, ele é eterno, ele é de eternidade em eternidade. Ele, quando se revelou para Moisés, ele disse para Moisés assim: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Voltando aqui na gravação,
Versículo 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Versículo 5. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Esses dois versículos nos falam que, assim como na prata, nós precisamos tirar aquilo que é escória para que saia a prata pura, também, diante da presença do rei, você precisa tirar aqueles que praticam o mal, aqueles que praticam a iniquidade. Esses dois versículos estão aqui para nos dizer: quando você for fazer alguma obra, seja qual for ela, tire tudo aquilo que te atrapalha. Você quer estudar, você precisa desligar o telefone celular, tirar as distrações para que você possa ter bons resultados nos seus estudos. Você quer ter um bom rendimento no seu trabalho, você precisa tirar aquilo que está atrapalhando o seu caminho, para que você tenha o caminho livre, para que você consiga executar bem aquilo que você está fazendo. Com relação às amizades, você é o rei da sua vida, você é a rainha da sua vida. Se você governar bem as suas amizades e tirar os ímpios, os que praticam o mal dos seus caminhos, você firmará a sua vida, o seu trono se firmará na justiça. 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Versículos 6 e 7 nos falam sobre prestar atenção nos círculos sociais que você frequenta. Veja qual é a verdadeira intensidade e profundidade da amizade que você tem com as pessoas. Às vezes você pensa que é muito próximo daquela pessoa que ocupa algum cargo de liderança, mas quando você chega a um evento, a um local, procure manter um pouco de distância, porque pode ser que chegue algum convidado mais amigo, mais chegado, mais próximo do que você, e você pode correr o risco de ser humilhado porque não calculou de maneira adequada o relacionamento que você tem com aquelas pessoas daquele meio que você está. 8. Não te apresses a litigar para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Esses 3 versículos estão dizendo: não tenha pressa em entrar com processos judiciais. Procure resolver os seus problemas com as pessoas. Quantas vezes o marido e a mulher que resolveram se divorciar resolvem levar a causa para os tribunais, e a questão, quando tem filhos, acaba repercutindo neles, porque fica uma grande disputa judicial que poderia ser resolvida por meio de uma conversa. Por mais que você tenha ficado numa situação de grande mágoa, de grande raiva e ódio, tome um tempo, descanse por um tempo de 30 dias e fique concentrado. Eu estou dizendo 30 dias, mas você precisa fazer isso no menor tempo possível. Procure um pastor, procure um padre, procure um psicólogo, procure alguém que você conhece que saiba lidar com conflitos interpessoais. Diga para a pessoa como eu posso lidar com a minha inteligência emocional nesse momento. E procure colocar na sua mente que, se você entrar numa disputa judicial, aqueles que você mais ama, que são os seus filhos, vão acabar sofrendo. Não seja um alienante mental, aquelas pessoas que ficam colocando na cabeça dos filhos para ficarem com ódio do seu pai ou da sua mãe. Você está gerando a destruição do seu filho e da sua filha. Ele é o pai dos seus filhos, ela é a mãe dos seus filhos. Preste atenção em relação ao que você fala a respeito deles. Procure manter a amizade dos seus filhos com os seus pais.
Versículo. Isso aqui é só uma questão do divórcio. Tem outras questões. Por exemplo, causas trabalhistas. Procure acertar, fazer um acerto com os seus colaboradores. Você que é colaborador, muitas vezes você pensa que ajuizar uma ação pode ser melhor do que resolver a questão numa conversa. Só entre com os processos. Sim, você tem o direito de lutar pelos seus direitos, mas se você conseguir resolver em uma boa conversa, prefira a boa conversa. Versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Versículo 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então o versículo 10 fala que quando você fala a palavra certa, aquilo vem como maçã de ouro em salva de prata, ou seja, a palavra certa, na hora certa, realmente resolve as situações, deixa tudo em paz. 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Quem usa pendente de ouro e usa gargantilha de ouro fino está bem arrumado, bem alinhado, está sendo destacado por algo que mostra uma boa aparência. Então ele está fazendo uma metáfora, uma comparação, dizendo é da mesma forma que alguém que está bem trajado que você vê quando o sábio está repreendendo uma pessoa que está prestando atenção, que está ouvindo. Versículo 13. Como a frieza de neve no tempo da cega, segue a colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Então, no tempo da colheita, as pessoas que estão ali trabalhando, elas sofrem porque elas estão ali já fazendo o seu esforço para fazer a colheita, para fazer o trabalho, e quando o clima fica ameno e fica mais frio, fica mais agradável de se trabalhar. Então ele está fazendo uma comparação, dizendo assim como quando o agricultor está trabalhando duramente, fazendo a sua colheita e vem aquela brisa, aquela frieza da neve que traz um tempo agradável para o desenvolvimento do trabalho, assim também é aquele mensageiro fiel para aqueles que o enviam. O mensageiro fiel, ele vai e comunica exatamente o que foi mandado ele comunicar. Ele traz alegria para os seus senhores, para os seus superiores. Eles sabem que podem confiar nele. Versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Versículo 14 fala para que nós não venhamos a ficar contando vantagem, contando coisas que nós não fizemos. Não sermos mentirosos, contando de conquistas e vitórias pelas quais não temos aquela honra. Versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Versículo 15 fala sobre paciência. Longanimidade é uma palavra que significa longo ânimo. Então, pelo longo ânimo, você convence o príncipe. Às vezes, você tem algum superior e você quer trazer uma ideia que é boa, mas muitas vezes essa ideia não é aceita. Se você for paciente e mostrar os bons resultados que a sua ideia vai trazer, você pode convencê-lo. Você precisa ser sábio no uso da palavra. Tanto que a segunda parte do versículo 15 fala: a língua branda quebranta os ossos. Se você sabe o tom e a forma de dizer o que precisa ser dito, você quebranta até os ossos. Ele vai se convencer e vai receber bem a sua ideia se você souber como propor a sua ideia. Versículo 16. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar.
Versículo 16 fala que nós devemos ter equilíbrio em relação ao que nós comemos, ao que nós nos alimentamos. Existem pessoas que ficam com problemas de obesidade, com problemas de diabetes, com problemas de saúde, porque comem em excesso. Nós temos o hábito de descontar nas refeições, muitas vezes, as nossas frustrações, angústias, ansiedades, preocupações. Quando você estiver preocupado, ansioso e aflito, leve diante do Senhor. Comece a usar a sua relação com Deus. Fale com Deus a respeito dessas situações que você está passando. Não fique preocupado. O Salmo 23, no versículo 1, fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, isso não pode ser apenas um mantra que você cita. Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes nós citamos o texto da palavra, mas nós não vivenciamos aquele texto. Se o Senhor é verdadeiramente o teu pastor e você realmente acredita que nada te faltará, então no momento em que a angústia se abater em você, diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não adianta eu deixar o meu coração se acelerar e nem o meu pensamento se acelerar, porque isso não vai mudar a situação. Respire, procure uma companhia para fazer uma caminhada ou vá a algum lugar onde você possa conversar com alguém. Visite algum parente, visite algum amigo, peça que alguém venha na sua casa para tomar um café, mas não fique sozinho, não fique sozinha dentro do seu quarto trancado pensando em como resolver o problema. Porque quando você faz isso, você conversa com as pessoas, você pode ter novas ideias. Escolha bem essas pessoas. A Bíblia, nós já temos lido em Provérbios, fala que você precisa encontrar bons conselheiros. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então, não desconte na comida. Seja equilibrado nas suas refeições e, nas situações de angústia e aflição, procure companhias. Lembre-se do que nós lemos em Provérbios capítulo 18. Provérbios 18 fala sobre os relacionamentos. O último versículo fala: aquele que tem muitos amigos pode se congratular. Versículo 17: retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Tem aqueles vizinhos que ficam sempre na casa do vizinho e não se dão conta de que o vizinho precisa ter o seu tempo de privacidade. Veja bem qual o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas, para que você não abuse do tempo que elas precisam para terem e resolverem os seus próprios negócios. Ocupe-se com coisas para a sua própria vida. 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. O versículo já fala tudo, não é mesmo? Fala que aquele que levanta um falso testemunho contra o próximo é como alguém que pega um martelo, uma espada, uma flecha para ferir, para machucar o seu próximo. Se você conhece alguém assim, mantenha distância dessa pessoa. Você pode ser ferido uma vez, mas você não precisa ser ferido novamente. Versículo 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. O texto já diz tudo. Nada pior do que você confiar em uma pessoa que é desleal. O dente quebrado não serve para nada, a não ser para nos trazer, se estiver em aberto, dores. O pé deslocado igualmente nos traz dores. Você confiar em uma pessoa desleal vai carregar mais dor no seu tempo de angústia. Fuja de pessoas que você sabe que foram desleais. Inclusive, tem pessoas que são empresários que nunca fazem negócio com pessoas que já adulteraram, porque eles dizem: se uma pessoa é capaz de trair a pessoa com quem dorme, você não pode confiar nela. Versículo 20. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se uma pessoa está com o coração aflito e você vai cantar para essa pessoa, isso não vai adiantar nada para ela.
A pessoa de coração aflito precisa de consolo, precisa de uma palavra amiga, precisa às vezes ser ouvida. Você cantar para essa pessoa é a mesma coisa que muitas vezes aumentar o sofrimento dela. Imagine num dia de frio você tirar a roupa, você vai passar mais frio. Imagine você jogar vinagre sobre o salitre, não tem nenhuma utilidade. Você cantar para quem está em uma fase de aflição é algo que não faz sentido. Versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, esse versículo 20 está aqui porque existem pessoas que dizem: vem comigo que nós vamos numa festa, vem comigo que nós vamos beber, vem comigo que nós vamos jantar ou almoçar em um bom lugar ou vamos participar de um café colonial. E a pessoa está ali aflita e não é o que a pessoa precisa naquele momento. Então o versículo 20 fala para que nós tenhamos bom senso quando estivermos atendendo pessoas que estão aflitas. Não adianta você querer derramar alegria sobre a pessoa quando ela está triste. Entenda isso. E eu voltei nesse versículo 20 porque eu lembrei que um jovem uma vez comentou que os amigos dele disseram: vamos para festas, vamos para baladas, porque você está aflito e na balada você vai ficar melhor. Não fica. Versículo, ele disse inclusive: eu só fiquei pior do que eu estava, porque não resolveu o meu problema. Versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Esse versículo está dizendo para termos compaixão daqueles que fazem mal para nós. Se eles estiverem numa situação de penúria, precisando de nós, nós precisamos atendê-los, porque quando fazemos isso, isso vai gerar na cabeça da pessoa brasas. O que são brasas? Brasas são faíscas, o fogo que vai se formando, e na cabeça do seu inimigo ele vai ficar com aquilo queimando na sua cabeça, pensando: eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa está me dando de comer, está me dando de beber e eu fazendo o mal para essa pessoa. Isso vai gerar um arrependimento. Quando fala de brasas, fala que a brasa queima, vai queimar aquela má intenção, aquele propósito que a pessoa tinha de continuar a fazer o mal em relação a você. Vai pelo menos gerar uma reflexão, um pensamento na pessoa. E o Senhor tu pagará. Deus, vendo que você conseguiu agir com misericórdia e perdão, gerando a reflexão sobre aquela pessoa, vai retribuir a você. 23. O vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada. Quando Salomão escreveu esse texto, no lugar em que ele estava, quando o vento norte passava, carregava as nuvens para o outro lado. Então Salomão observa essa situação no local em que ele estava e ele fala: da mesma forma como nós vemos o vento norte que afugenta, coloca as nuvens para outro lado e afugenta a chuva, uma língua fingida pode tirar a ira de uma pessoa. Esse texto está falando, você pode amenizar as coisas, você pode dizer: está tudo bem, você sabe que aquela pessoa fez algo errado, mas você fala: está tudo bem, não se incomode, tudo vai ficar no seu devido lugar, nós vamos resolver isso. Dentro de você, você sabe que a pessoa fez o mal, mas às vezes nós precisamos apaziguar as coisas. A língua fingida não está dizendo que é para você ser um fingido, para você ser uma pessoa falsa. A língua fingida aqui está dizendo que se você que tem coisas que você não precisa colocar lenha na fogueira, você pode apaziguar. A pessoa às vezes está com raiva, está chateada e às vezes a própria pessoa fez algo errado. E você sabe que a pessoa fez algo errado. Mas se você disser totalmente a verdade, dizendo você fez algo errado, você vai deixar aquela pessoa irada e você vai gerar discussão.
nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, isso acontece muito com os nossos filhos. Muitas vezes você quer dar uma correção e o seu filho, a sua filha não está pronto para ouvir aquela correção naquele momento. Então você fala, tudo bem, filho, tudo bem, filha. Eu vou resolver isso para você agora. Você resolve aquilo naquela hora, tira a ira naquele momento e em um outro momento mais oportuno você conversa sobre aquele assunto. Eu falei aqui dos filhos e das filhas, mas isso também se aplica no seu trabalho, na sua relação com seu esposo, na sua relação com a sua esposa, na relação com os seus pais, com todas as relações. Você às vezes precisa apaziguar, atenuar as coisas para tirar a ira da pessoa naquele momento e falar em um outro momento. Versículo 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Esse texto ele é falado em vários capítulos de Provérbios. No capítulo 21, se não me engano, aqui no versículo 9, fala sobre isso. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. No mesmo capítulo 21 aqui de Provérbios, no versículo 19, ele fala a mesma coisa. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. E aí nós vemos que aqui em Provérbios 21, ele fala 2 vezes sobre isso. E quando nós voltamos aqui para Provérbios 25, ele volta nessa temática, nesse versículo 24, Provérbios 25, 24. É melhor morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Versículo 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Então esse texto está falando, se uma alma está cansada e ela recebe água fria, ela recebe alívio. Então, boas notícias que vêm de longe trazem alívio para as pessoas. Esse versículo está aqui para dizer-nos o seguinte: se você tem parentes distantes e se você tem recebido bênçãos de Deus que trazem testemunhos que podem fortalecer a fé das pessoas que estão longe de você, você deve mandar essa mensagem. Diga, conte aquilo que Deus tem feito na sua vida, para que a pessoa receba as boas notícias daquilo que está acontecendo com você e lá de longe ela se alegre com você. Se você tem amigos, parentes, familiares que ficam preocupados com você, às vezes nós estamos tão sobrecarregados e atarefados que nós esquecemos de mandar uma mensagem porque a pessoa já está lá em um outro país há muito tempo ou está, por exemplo, em um outro estado. O Brasil é um país muito grande, um país continental. Às vezes um está morando no sul e outro está morando lá no norte ou no nordeste e de repente você fala, já está há tanto tempo que eu não vejo, mas você pode mandar uma mensagem, se lembrar dessa pessoa, fazer uma chamada e ver como a pessoa está. Versículo 26. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Fonte turva, manancial corrupto é aquilo que está com água poluída, com água suja. Quando um justo tropeça seguindo os conselhos de alguém que é ímpio, é isso que acontece. Esse versículo está aqui para dizer, se você tem sido uma pessoa justa e tem feito as coisas certas, não caia na conversa e nos convites dos ímpios, porque não vai valer de nada a sua fonte. Você vai sujar a sua fonte, você vai manchar a sua reputação, você vai arruinar tudo que você ganhou e tudo que você conquistou ao longo de anos. As pessoas fazem 99% de coisas certas. Quando elas tropeçam em 1%, aquele 1% mancha a reputação da pessoa e a pessoa fica pelo resto da vida sendo lembrada pelo erro que ela cometeu em 1%. Não seja tolo, não seja tola de manchar a sua reputação por um momento em que você faz algo errado. Se você recebeu uma proposta de fazer alguma coisa errada, uma proposta de
sedução, adultério, fornicação, prostituição e engano em relação ao dinheiro da empresa em que você trabalha ou a possibilidade de ganhar uma vantagem, corrompendo o produto ou o serviço que você presta, colocando um produto de menos qualidade naquilo que você vende. Não faça isso. Ou se você trabalha, por exemplo, no ramo de alimentação, principalmente nesse ramo, você será sempre mal lembrado pelo 1% ou até pelo 0,01% que você fez de errado. Por isso que o texto fala, é como fonte turva e como manancial corrupto quando o justo cai diante do ímpio. 27. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Esse versículo fala sobre as pessoas terem equilíbrio em relação ao que pensam sobre si próprias. Você tem que ter o amor próprio, você tem que se respeitar. Tem pessoas que não se respeitam, elas têm um problema de autoimagem. Elas sempre estão dizendo: eu não sou suficiente, eu não fiz o certo, eu sempre faço errado, eu nunca dou certo. Não seja uma pessoa que fala tantas palavras negativas sobre você mesmo, sobre você mesma. Você precisa lembrar que você foi feito e que você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Uma parcela da glória de Deus repousa sobre cada um de nós. Mas existe o outro lado, que correspondem àquelas pessoas que têm muita vanglória. Elas batem no peito e dizem: eu sou muito bom, eu sou muito boa, eu sou muito perfeito no que eu faço. O que o versículo 27 está dizendo? Seja moderado. Assim como comer muito mel faz mal para a sua digestão, faz mal para a sua saúde, também não é bom que você fique falando a respeito das suas glórias, das suas conquistas. Esse versículo 27 está chamando a atenção para aqueles que são autoconfiantes em excesso e que acabam exagerando e extrapolando os limites, pensando mais do que realmente são. Lembre-se que a glória é do Senhor. Honre a Deus por tudo aquilo em que você tem feito com muita qualidade, perfeição e eficiência, porque você se esforçou, sim, mas foi Deus quem deu a graça para que você alcançasse e chegasse nesse resultado. Lembre-se sempre de Deus e lembre-se de respeitar ao próximo, porque falar da própria glória não é glória. E o versículo 28, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Esse versículo fala sobre ter domínio próprio. Você precisa conter o seu espírito nos momentos de ira, nos momentos de mágoa, nos momentos de ódio, nos momentos de raiva. Muitas vezes no trânsito, quando você leva uma fechada, muitas vezes quando alguém ofende você de maneira injusta. Ao invés de você ser controlado pelos seus sentimentos, você precisa ter o controle em relação a eles. Quando alguém ofende você, o que você faz? Pense, sempre que alguém nos ofende, essa pessoa já mostra que ela não está bem. Uma pessoa só quer ofender outra pessoa quando ela própria está passando por problemas pessoais. A pessoa, quando ofende a outra, pode ofender por quê? Por causa de inveja, por causa de cobiça, porque ela tentou fazer o que você tentou e ela não conseguiu, porque ela gostaria de estar nessa situação mais favorável que você está, mas ela não está, porque ela teve um mau dia, teve um problema dentro de casa com algum filho, ou com o esposo, ou com a esposa, e não sabendo como lidar com essa situação, ela acaba descontando nos outros. Então, quando você é ofendido por alguém, pense o que está acontecendo com essa pessoa que está fazendo ela agir assim contra mim. Ao invés de você ficar imediatamente com raiva ou com ódio da pessoa, pense, se ela está ofendendo você é porque ela não está bem. Pare e pense, pessoas felizes e alegres nunca ou vão ofender o próximo. Elas estão vivendo a sua alegria e a sua vida, em paz
e tranquilas. Só pessoas com problemas emocionais, financeiros, espirituais, familiares ou profissionais fazem ofensas em relação ao próximo. Essa é a meditação de Provérbios 25. Continue sempre falando com Deus, continue sempre meditando e buscando sabedoria e conhecimento. Não se ofenda facilmente, não se glorie e se honre além daquilo que é moderado. Lembre-se que a glória de Deus é encobrir o negócio. Muitas vezes ele esconde o propósito dele no princípio, mas continue firme no caminho dele, porque no final você vai entender a glória de Deus sobre a sua vida.